É interessante sabermos como funcionam os serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia. Hoje em dia, por causa da pandemia, cada vez mais utilizamos serviços de multimídia, tais como o YouTube, Netflix, Spotify e o Twitch, sobre o qual eu vou fazer um estudo de caso sobre os métodos utilizados para codificação e compressão de áudio e vídeo. É interessante porque esses padrões evoluíram muito desde a transmissão de digital da televisão, antigamente ainda transmissões analógicas, para arquivos fixos, estáticos no seu computador, de vídeo ou áudio, para transmissões ao vivo em alta qualidade, alta resolução. Então eu quero abordar um pouco esses novos padrões e as novas técnicas que permitem fazer esse tipo de transmissão. Mas eu vou começar, antes de fazer a abordagem técnica, contando um pouco sobre a história da plataforma, como ela funciona, e passar para a análise técnica das codificações de vídeo e áudio. Por fim, falarei do impacto do serviço Twitch nas comunidades de jogos e na comunidade de compartilhamento e transmissão de vídeo. Pois bem, o Twitch foi fundado em 2007 por Justin Kan, e a ideia original do site era apenas fazer uma transmissão de vlogs ao vivo da vida cotidiana de diversas pessoas, principalmente do fundador do site. Foi um projeto pessoal. Qualquer um, no entanto, podia simplesmente criar uma conta e fazer a transmissão do próprio vlog. E rapidamente diversas pessoas fizeram isso. E uma das principais categorias de vlogs que criou-se foi a categoria de jogos. Diversas pessoas começaram a fazer um stream focado em jogos. Transmitia-se a tela de um jogo de computador ou videogame, além, além da própria tela da pessoa. Portanto, havia uma conversa entre o streamer e o público que assistia a essa apresentação. Essa interação se dá por meio de um chat. Essa característica se mantém até hoje, por mais que, devido ao grande crescimento dessa subcategoria específica, ela tenha ganhado um site próprio, em 2011, chamada de Twitch. Hoje em dia o Twitch funciona dessa maneira. Tem-se uma pessoa que transmite um jogo e interage com o público por meio do chat. Esse chat, as pessoas que assistem também podem, caso queiram, pagar uma inscrição mensal ou uma doação para incentivar o streamer a continuar criando conteúdo para o site de entretenimento. É interessante pensar que originalmente o Justin TV não tinha como principal foco os jogos, e hoje em dia o Twitch, que tem como principal foco os jogos, possui outras categorias além dos jogos. Categorias como arte, dança, música ou um simples blog, que era como o site foi inicialmente criado. O site foi vendido em 2014 para a Amazon, que é a atual proprietária, por um valor de US$ 1 bilhão. Falaremos agora da parte mais técnica. Começaremos pela codificação de vídeo. O Twitch usa o padrão H.264 ou MPL4 parte 10 para receber e transmitir vídeo. E vamos falar agora das três principais categorias de compressão utilizadas por esse padrão. A primeira delas é a previsão. Tenta-se prever o valor de um conjunto de pixels por meio de um frame anterior, posterior ou dos pixels ao entorno. Após essa previsão, que já nos permite retirar redundâncias de dados, o restante é convertido para o domínio da frequência por meio da transformada discreta em cossenos. O domínio da frequência é interessante porque a maior parte da energia de um sinal de imagem está concentrada nas baixas frequências. E, portanto, quando o sinal é quantizado após a transformação, após estar no domínio da frequência, é capaz de cortar as altas frequências sem perder
sem grande impacto na resolução final da imagem. Pode-se, depois de reconstruir a imagem, ainda obterá uma boa qualidade de imagem. Por fim, utiliza uma codificação por entropia, que é uma codificação de tamanho variável, para reduzir ainda mais o tamanho do arquivo. Falaremos sobre esses 3 pontos mais a fundo agora. Portanto, começaremos pela previsão interquadro, que é quando você prevê um valor de um conjunto de pixels a partir de um conjunto de pixels de outros frames, seja anteriores ou posteriores. Caso isso seja feito, quando prever se quando o frame cuja a previsão é feita prever-se para utiliza-se frames posteriores e anteriores, ele é chamado de frame B, ou bidirecional. O frame utilizado como referência é o frame I, e caso o frame utilize apenas um sentido para fazer a previsão, ele é chamado de frame P. Cada frame é subdividido em macroblocos, que são conjuntos de 16 por 16 pixels, e esses macroblocos também podem ser subdivididos em partições de 8 por 8, e essas partições, quando feitas, quando a divisão é feita em 4, do macrobloco é feita em 4 subpartições de 8 por 8, elas também podem ser divididas em 4 por 4, como pode ser visto pela imagem à esquerda. E esses blocos, macroblocos ou subpartições são utilizadas para criar-se vetores de deslocamento. Basicamente, pesquisa-se em frames posteriores ou anteriores o mesmo padrão, o mesmo conjunto de pixels que tenha sido deslocado algumas unidades para cima ou para baixo, ou uma combinação. Caso ache-se, cria-se um vetor chamado vetor de deslocamento, que aponta no sentido desse deslocamento. Ao fazer isso, pode-se escrever os novos dados, os dados atuais, a partir de dados já codificados, portanto, elimina-se redundâncias. Esse vetor pode até mesmo ter uma resolução fracionária, portanto, sendo capaz de apontar deslocamentos menores do que um pixel. Uma outra maneira, uma outra introdução para a previsão interquadro é a captura de movimentos periódicos. O padrão H.264 permite a existência de dois quadros I, dois quadros de referência, e eles serem referenciados por dois quadros P ou quadros B diferentes. Isso permite que movimentos periódicos capturem diversos momentos da trajetória periódica e sejam referenciados por diversos outros quadros, coisa que era impossível antes, com apenas um quadro I, porque não se consegue capturar cada um dos momentos do movimento, mais que se repitam. Caso a qualidade da compressão ou da previsão interquadro não seja tão boa, utiliza-se a previsão intraquadro, onde procura-se a mesma textura, o mesmo aspecto visual de um bloco dentro do mesmo frame. Portanto, procura-se a mesma superfície, a mesma textura. Utiliza-se um conjunto de pixels horizontais ou verticais para prever toda uma direção, como pode ser visto na imagem à direita. No caso, 4 pixels à esquerda do bloco dão a toda uma linha o mesmo valor. O mesmo pode ser feito na vertical ou na diagonal. E na diagonal pode ser utilizada valores de inclinação variáveis, não necessariamente 1 para 1, mas 1 para 2 ou 1 para 3. Após ser feita retirar a redundância por meio dessa previsão interquadro e intraquadro, a imagem passa pela mudança de domínio. Ela passa a ser escrita no domínio da frequência, que é feito pela transformada discreta em cossenos, a TCT. Essa transformada nos permite obter apenas os coeficientes frequenciais da imagem.
cuja maior parte de energia está na baixa frequência. Quando, após a transformada, quantizamos os dados, podemos cortar as altas frequências. O resultado, basicamente, é a anulação das altas frequências, que não possuem muita energia e não possuem muita variação. Isso, inicialmente, você pode falar que é uma perda de informação, certamente é, mas é uma informação pouco necessária para a qualidade da imagem. E observa-se que quando ela é reconstruída, a maior parte dela volta e é quase imperceptível a diferença. Então é uma maneira muito boa de aumentar a compressão, de ganhar espaço no disco. Por fim, falamos da codificação por entropia, que nada mais é do que mapear símbolos frequentes para palavras binárias curtas. Portanto, símbolos ou dados que são frequentemente utilizados serão codificados, serão registrados como palavras binárias, com conjuntos binários curtos, o que também economiza espaço. Dois métodos existem, o VLC, que é o código de comprimento variável, e o CABAC, é um código adaptativo de aritmética binária, contexto adaptativo de aritmética binária. A principal diferença entre eles é que o primeiro assume uma distribuição de probabilística estática dos símbolos, enquanto o segundo é capaz de analisar a nova distribuição estatística, probabilística dos símbolos e sempre dar ao símbolo mais frequente a palavra mais curta, sempre otimizando então a compressão. Falaremos agora da codificação de áudio, a AACLC, o Advanced Audio Coding Low Complexity, e ela é bem mais simples do que a codificação de vídeo. Ela também tem três partes principais. Começamos pela transformada discreta em cossenos modificado, ou seja, trabalharemos dentro do domínio da frequência. No domínio da frequência, iremos mais uma vez quantizar e eliminar as frequências imperceptíveis ao humano. No caso, a audição humana varia entre 20 Hz e 20 kHz, portanto, não precisamos codificar e guardar as informações sobre as frequências que não estão nesse intervalo. Também são eliminadas diversas redundâncias dentro desse sinal por meio da codificação de entropia já explicada anteriormente. Codificações similares são empregadas. Por fim, adiciona-se um código corretor de erros, que são redundâncias matemáticas no sinal que permitem, caso haja interferência e alterações, recuperar o sinal original. Portanto, torna o sinal mais robusto a perdas no geral e a artifícios. Finalmente, vamos falar sobre como o Twitch obtém diversas resoluções a partir de uma única, que é uma das características clássicas de todo o sistema multimídia de vídeo. Você não é obrigado a assistir o vídeo na qualidade que o autor criou e o autor não precisa regravar o vídeo em diversas qualidades diferentes. Este esquema de blocos é um esquema básico de como o Twitch funciona, então ele recebe um sinal em formato H.264, preferencialmente em alta qualidade, Full HD, que é 1080 pixels, 1080 por 1920. E esse sinal passa por um transcoder e um transmultiplexador. O transmultiplexador tem como saída o sinal na mesma qualidade do sinal de entrada, chamado de fonte, e o transcoder vai decodificar e recodificar o sinal. Porém, quando ele decodifica, antes de recodificar, ele modifica a resolução ou a taxa de quadros por segundo do vídeo e recodifica e retransmite, de forma que você possa escolher, o usuário possa escolher qualquer uma das qualidades existentes. O Twitch faz uma análise bem interessante de diversas maneiras de fazer isso. Ele se baseia numa ferramenta de código aberto chamada FFmpeg. E eles discutem os diversas características da ferramenta e discutem por que eles foram obrigados a construir uma solução baseada no código aberto nessa ferramenta, mas não igual. Eles tiveram que fazer diversas otimizações
para que ela pudesse escalar a quantidade de dados necessárias e inerentes ao serviço de transmissão de áudio e vídeo em escala global. Mas o princípio básico mantém-se o mesmo, e qualquer um pode utilizar essa ferramenta para fazer um serviço de streaming básico dentro da própria casa. Por fim, e o último ponto, falaremos sobre o impacto que o Twitch teve na comunidade de jogos e na comunidade de compartilhamento de vídeo. Assim, um dos principais impactos, um dos impactos mais claros, foi na comunidade de esportes, que cresceu imensamente nos últimos anos e cujo público principal está no Twitch. A maior parte das pessoas vê e acompanha a transmissão de esportes digitais por meio da plataforma. A plataforma comprou diversos times de competições de jogos e financia outros, é patrocinadora, e tem sido uma grande fonte de lucro para ela e para as indústrias de jogos e para a população no geral que gosta do conteúdo. Outra característica interessante é que o principal competidor, o YouTube, tem concepções bem diferentes, tem uma visão bem diferente do que eles querem fazer. O Twitch tem uma ideia muito focada na interatividade, enquanto o YouTube é mais focado na longevidade. Então, o Twitch, por mais que tenha um serviço de armazenamento de vídeos, é mais interessado na interação imediata entre todas as pessoas. E o crescimento dele vem expandindo não só para fora da área de jogos, como falei anteriormente. Existem diversas pessoas que fazem uma transmissão apenas de música, tocando instrumentos, ou então de jogos mais tradicionais, como xadrez, ou apenas de vlogs, que era a ideia original. E se tornou um dos maiores competidores do gigante, que é o YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo.